Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o Rogério Silva Ferreira e sou aluno do mestrado em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano, campus de Rio Verde. Essa atividade é um requisito da disciplina VANTS na agricultura de precisão. Foi solicitado que nós fizéssemos um estudo sobre alguns artigos e fizéssemos uma videoaula explicando o conteúdo dos mesmos. Então é isso que nós vamos discutir aí no decorrer da apresentação. Esse artigo que eu escolhi foi um artigo desenvolvido pelo pessoal da Universidade de Nebraska e foi publicado na revista Nature no ano de 2019. Ele trata sobre a predição precoce de algumas características da cultura da soja, utilizando imagens RGB, ou seja, imagens vermelhas, verde e azul, e também a textura. Tá? Mais à frente a gente fala um pouquinho mais sobre esses parâmetros. Bom, o importante aqui sobre a contextualização do trabalho e da importância, a gente tem ouvido bastante essa questão do aumento na necessidade de produção de alimento. Então, existem algumas estimativas que em 2050 nós vamos precisar aumentar de 60% a 110% a quantidade de alimentos que a gente produz para a gente poder atender a população que a gente prevê ter nessa época. Então, quais são as formas, né, da gente aumentar essa quantidade de alimentos? Então, uma forma seria aumentar a área produzida, o que a gente sabe que pode ser inviável, né, se a gente levar em consideração a questão ambiental, proteção das florestas. Então, a segunda opção seria aumentar a eficiência de produtividade. Então, aqui uma das formas de aumentar essa eficiência de produtividade é melhorar o ganho genético que nós temos hoje ao longo do ano, ao longo dos tempos aí. Que o melhoramento nos traz, né? O melhoramento de cultivares. Mas, para aumentar esse ganho genético, a gente precisa ter um aumento também na nossa capacidade de fenotipagem. O que seria essa fenotipagem? É a capacidade de avaliar produtos a campo. Né? Então, porque o processo ele é muito caro. Então, as empresas elas têm recursos limitados. Então, se a gente continuar trabalhando com a mesma capacidade de fenotipagem, ou seja, de avaliação desses genótipos que nós temos hoje, então dificilmente a gente vai conseguir aumentar esse volume aí para a gente poder ter cultivares melhores. Então, a gente precisa explorar essas novas tecnologias para a gente poder ter essa melhoria no ganho genético aí. Mais um pouquinho da contextualização sobre o trabalho, então ele traz várias, né, cita aí várias técnicas de sensoriamento remoto, utilizando imagens, e aí a gente pode utilizar tanto imagens por satélite ou imagens capturadas por drone, e ele fala também dos índices, que é muito comum hoje na agricultura. Né? Então, nós temos os índices que nos dão uma ideia aí da quantidade ou da qualidade da biomassa presente em uma lavoura. Né? E o interessante desses índices é que a gente consegue ter essa medida sem invadir ou sem destruir a cultura. Então a gente simplesmente vai lá, captura uma imagem, né, de uma certa região da lavoura e a gente não tem que destruir, ou não tem que amassar, não tem que destruir nenhuma parcela. Então isso é muito interessante. E aí ele traz também alguns pontos sobre os sensores disponíveis. Então atualmente nós temos vários tipos. Ele traz para nós os sensores mais simples, que trabalham aí com os canais de cores RGB, né, ou seja, cores da região do vermelho, do verde e do azul. Nós temos também os sensores multiespectrais, né, que tem uma gama muito grande aí de bandas. E temos também alguns sensores do tipo LiDAR, que são os sensores também conhecidos como radar. Todos eles podem ser empregados aí na agricultura. Nós temos também, com base nesses sensores, aí nós podemos capturar as informações e obter aí com esses parâmetros a gente pode inferir e fazer vários cálculos para chegar às conclusões. Então, nós podemos utilizar a cor, a textura, o GLCM, que é um índice de escala de cinza, e também existe uma ferramenta que a gente pode utilizar que é transformar essa escala de cinza, o gray level, em uma matriz, né, para a gente poder explorar esses dados. Então, os objetivos do estudo foi fazer uma predição de características, uma predição precoce, né, de características de soja, usando os parâmetros cor e textura do dossel, né, predizer isso precocemente.
Alguns objetivos específicos do trabalho foi selecionar as melhores técnicas para realizar essas tarefas, determinar a melhor combinação de variáveis para poder fazer essas predições, verificar quais são os melhores índices para essa tarefa e também determinar qual o melhor parâmetro, né, para os fatores. Aqui ele traz um pouquinho sobre o GLCM, que é o Gray Level Occurrence Matrix, que nada mais é que uma forma de determinar estatisticamente a estrutura de uma imagem, considerando os valores de escala de cinza dessa imagem. Então, imaginamos que essa imagem da esquerda seria uma matriz 4x4, é uma forma de transformar esse valor em uma matriz para a gente poder fazer as inferências que a gente precisa sobre a informação de uma imagem. E aqui tem alguns usos, né, que podem ser feitos com base nesse GLCM. Então, desde utilização para classificação de algum parâmetro, né, até mesmo técnicas de regressão. Então, são várias as formas que esse GLCM pode ser utilizado. Aqui falando um pouquinho sobre os materiais e métodos do trabalho, então foram feitas coletas de imagens de dossiê de plantas em 4 locais no ano de 2016. Utilizou-se uma câmera Logitech C920C para fazer essa captura de imagens. As imagens foram salvas no formato de 8 bits, com resolução de 2.304 por 1.536. E as características estudadas nesse trabalho foram essas, na cultura da soja. Rendimento, né, a maturação em dias, altura de planta, tamanho de semente, teor de proteína e óleo e teor de fibra. Aqui ele traz as técnicas que foram aplicadas. Então, foram várias técnicas estatísticas e computacionais. Né? Então, dentre elas foram a Partial Least Squares Regression, Random Forest, o método Cubist, Artificial Neural Networks, Support Vector Regression. Então, nós temos técnicas de inteligência artificial, redes neurais, né, e regressões aqui. Então ele aplicou, como a ideia era ver qual era o mais eficiente, então ele teve que aplicar todos esses métodos. E aqui já entra nos resultados. Então, quais foram os resultados obtidos com esse trabalho? Eles chegaram à conclusão que, dependendo da técnica aplicada, o R quadrado, o RMSE ou o kappa, que são índices para medir a qualidade da predição, eles variaram drasticamente. Então, que fica evidente aqui que uma técnica é melhor que a outra. Então, as melhores técnicas de predição foram Cubist e Random Forest, para a predição daqueles parâmetros lá que nós mostramos anteriormente. Outro fator que eles chegaram à conclusão também, que na medida que eles incluíam novas variáveis, ou seja, novos índices para fazer essas predições, a melhoria do modelo não foi considerável. Houve pouca influência e, em alguns casos, até se piorou. Então, eles elencaram aqui as melhores variáveis, então foram essas 3 variáveis, as 3 que mais entregaram resultado, que foram elas a cor considerando o RGB, né, a textura das fotos e o LNT. Então, a inclusão de outros índices, como eles são dependentes desses 3 parâmetros aqui, eles trouxeram pouca melhoria aos modelos, e aí quanto mais índices, mais o modelo fica pesado e complexo. Então chegou-se à conclusão que esses 3 aqui foram os que melhores entregaram resultados. E as melhores técnicas, né, identificadas aqui para esse tipo de dado, com essas variáveis e com esses parâmetros, foram Cubist e Random Forest. Aqui nós temos alguns exemplos da qualidade das predições. Então nós temos aqui esses gráficos, né, mostrando os valores preditos versus os valores observados. Então, como nós podemos ver aqui, para alguns parâmetros nós tivemos uma qualidade de predição muito boa. Né? Então, por exemplo, para rendimento, que é o yield, nós tivemos aqui um R ao quadrado próximo de 70%, que a gente considera um valor razoável para esse parâmetro, né? Maturidade em dias, então nós tivemos aí mais de 70%, né, 75% de R ao quadrado, que acima esse valor já é um valor muito bom. Né, teor de óleo aqui também, né, valor próximo a 0,7, que é para nós também muito
Bom, pessoal, espero que tenha sido útil para vocês o conteúdo desse vídeo. Como vocês podem ver, existem várias técnicas que podem ser exploradas aí com a utilização de imagens, né? Então, não necessariamente nós precisamos de imagens multiespectrais. Então, se a gente conseguir capturar a informação com uma câmera RGB, né, associada a algumas técnicas computacionais, estatísticas, de inteligência artificial, a gente consegue sim ter bons resultados. Tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Um abraço.